Low carb é boa para emagrecer? Eu sou a Cíntia Purit, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem de uma forma bem mais fácil, acessível, prática, saborosa, com vida social e comendo gostoso, né, gente? Pelo amor de Deus, sem passar fome. Ninguém merece passar fome. Vamos conversar sobre a estratégia que mudou a minha vida? Mudou a minha vida mesmo. Então, seguinte, né? Antes de entrar na faculdade de nutrição, nossa, como eu já tentei de tudo, de tudo. Dieta do leite desnatado, dieta dos pontos, dieta da bolachinha com chazinho. Ai, dieta de contar caloria, de comer tudo sem graça, sem gordura, comer pouco. Porque é isso que a gente aprende, né? Que basta comer poucas calorias, apenas poucas calorias para emagrecer, como se todas as calorias fossem iguais dentro do nosso corpo. E aí, pois bem, antes de entrar na faculdade, eu estudava muito sobre nutrição e como a minha família, né, italiana, com sobrepeso, diabetes, eu sempre me atentei para isso e eu não gostei desses resultados e fui me dando conta que para mudar esses resultados eu precisaria mudar o meu estilo de vida, né? Porque 75% das manifestações que vão acontecendo em questão de doença, risco de doença, é sobre o nosso estilo de vida, né? 25% é a carga genética. Então, desde muito novinha, eu quis mudar essa situação. E aí, na faculdade, não tive muita novidade. Eu aprendi aquilo que a gente escuta comumente. Para emagrecer, você tem que comer poucas calorias, comer tudo magro, sem gordura, né? Proteína fazia mal para os rins, gordura entope a artéria, gordura engorda, né? Tem que comer carboidrato, porque se não tiver carboidrato, não tem energia. Tem que comer pouco, enfim, tudo isso. E eu tentava, eu juro que eu tentava. E aí eu comia lá 2 torradinhas integrais, um pouquinho de requeijão light, jogava a gema do ovo, comia só a clara, né? No meio da manhã uma barrinha de cereal, na hora do almoço um arrozinho integral, um pouquinho de carne do tamanho da mão, salada, muito pouquinho azeite, porque azeite é calórico. Se eu abusasse no azeite, né, não caberia dentro do cálculo em questão das calorias. E assim, ia uma fruta, um suco de fruta, uma torradinha com geleia sem açúcar, né, 100% fruta. E à noite um macarrão integral, ou se não um pão integral, uma torrada integral, tudo muito integral. Só que é aquilo, né? Eu não era nem um pouco feliz seguindo essa alimentação. Então eu me empenhava super durante a semana, eu tentava economizar tudo que eu podia e chegava o final de semana, eu desandava, comia demais porque não era uma alimentação prazerosa. Eu vivia pensando em comer, eu vivia com fome, sabe? E isso, nossa, me deixava bem frustrada, porque eu me empenhava tanto, né? Cuidava das porções e das calorias de forma meticulosa durante a semana, mas chegava final de semana, eu desandava, comia muito, e aí você já sabe essa história, né? Muitas pessoas vivem isso. E aí eu lembro que eu me formei, eu até tinha perdido peso, porque eu tava me empenhando em comer pouco e tudo mais, só que eu perdi bastante massa muscular também. Quando a gente faz restrição calórica, mantendo a insulina alta, a gente não consegue acessar tanto a reserva de gordura no nosso corpo. Então, com isso, a gente tem mais perda de massa muscular. Então, até perdi mais peso na balança, mas o formato do meu corpo não estava bonito. Por isso que, no final das contas, não é sobre o número, né? É sobre a nossa imagem. É sobre a gente se sentir em paz quando a gente se olha no espelho. É sobre se reconhecer. É sobre se sentir muito bem. Nossa, eu tinha muita rinite, muita crise alérgica, né? E hoje, como eu retirei glúten, trigo, açúcar, grãos da minha alimentação, mudou demais. Então lá, em 2014, eu me formei, comecei a atuar com alimentação convencional no consultório em 2015. Era desanimador. Era bem desanimador. Tanto que no meu último ano de faculdade eu trabalhei no shopping e eu pensava, gente, se continuar desse jeito eu vou voltar pro shopping, trabalhar no shopping, porque eu tô frustrada. Era muito sacrifício para pouco resultado. Muito bem, aí eu entrei na esportiva, né? Aí ali é carbo, 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 menos gordura ainda, e proteína, proteína, carbo, 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 carbo. Só que aí eu já tava frustrada e eu comecei a escutar sobre low carb. E eu falei, como assim?
é perigoso, não pode não comer de 3 em 3 horas, né? Não ter carboidrato em todas as refeições, porque a gente vai conversar sobre isso também. Não é que não tem carboidrato, é que a gente não fica nadando no carboidrato. Essa é a grande diferença. Porque sim, a gente come carboidrato num estilo de alimentação low carb, né? Eu vou chegar nesse ponto para trabalhar com você. E aí eu comecei a estudar, grudei no blog do Dr. Souto, comprei muitos livros na Amazon, Gordura Sem Medo, Barriga de Trigo, Dieta da Mente, Por que Engordamos, nossa, Programado para Comer, do Robb Wolf, nossa, tantos livros, bastante livro mesmo. E aí eu comecei a entender sobre hierarquia científica, né? Que não importa a opinião, não importa o estudo observacional, epidemiologia, e sim experimento, né? E eu vi que tinha experimento a rodo. Falei, gente, como assim? E fui entendendo que tem muito conflito de interesse, né? Condenando low carb. Por quê? Comendo comida de verdade, a gente não favorece a indústria, né, meu povo? Então a gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente, pensar fora da caixa, porque é isso, né? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de suplemento alimentar tendenciam forte o que ganha grande mídia, sabe? Muito bem, e aí eu fui testar no meu corpo. Eu lembro que quando eu comecei a alimentação, eu pensei, cara, nem que se eu não emagrecer, mas só, sabe, de manter e me ver comendo gostoso, me sentindo bem, me sentindo energizada e mais saciada, sem pensar em comida, eu falei, gente, é tudo isso que eu quero pra mim. E aí rola aquele exagero de início que a gente acha que tá tudo à vontade, né? Então eu tirei o pão integral, parei de jogar gema fora, comecei a comer a gema novamente, que delícia, o ovo inteiro, e fazia ovos fritos na manteiga. Ai, que delícia! Com queijinho também, um queijinho frito, uma fatiazinha de bacon. E aí eu ficava saciada. Eu lembro que no início até levava umas castanhas, tal, né, de lanche, mas comecei a perceber que não precisava, porque eu me sentia saciada. Na hora do almoço, coitada da minha mãe, ela tem birra até hoje, ela fazia frango na água, comida sem graça, o chuchu era cozido na água, a abobrinha cozida na água, nossa, terrível. E aí eu comecei a comer a carne de panela dela, né? Eu comecei a falar, mames, vamos refogar esses legumes numa manteiga? De repente vamos picar um baconzinho para dar um toque aqui nessa couve? Delícia demais! Quem é que não gosta de ter sabor na alimentação? E a gordura, além de trazer, né, saúde, porque ela tem funções vitais para dentro do nosso corpo, ela traz saciedade, cara, e ela é energia também, né? E sabor, muito sabor. Então, assim, no lugar daquele chuchu na água, o fritinho ali na manteiga. No lugar daquele brócolis insosso, um brócolis fritinho na banha. E assim, a gente fala fritinho, parece que tá em imersão, né? Mas não, simplesmente aquela untada na panela. Mas enfim, comecei a comer o frango de panela dela. Ai, ficou tão mais fácil, tão mais barato, porque eu gastava com pão integral, geleia, e achava que tinha um monte de detalhe, linhaça, chia, e barrinha de cereal, e isso e aquilo, e operação biquíni, sabe aquele cereal matinal, e gastava, gente. Ficou tão mais barato, comecei a comer costelinha, ovos fritos, e aí saciada. No meio da tarde comia ali uns pedaços de coco, ou senão um pouco de pururuca, um queijinho, nossa, eu tava feliz da vida. Inclusive no meio social, nossa, porque, cara, uma coisa é a galera comer pizza, né, e você ficar no frango na água com arroz integral sem tempero. Não, o rapaz recheio da pizza, ou senão a galera pediu lanche, vou pedir um lanche também, me veio um x-tudo no prato sem pão, um x-salada egg sem pão. Falei, gente, e aí eu não precisava mais estar fora pra ter prazer. Eu comecei a perceber que no final de semana eu não tinha necessidade mais de furar. Porque eu comia churrasco, eu comia queijo coalho, né? Comecei a comer japonês, né? Tipo, temaki sem arroz e tal. Meu corpo começou a responder de uma maneira incrível. Incrível, incrível. Então, assim, eu perdi um tanto bom até na balança, mas as medidas gritavam. Eu fiquei fininha, eu tava feliz da vida. Era a primeira vez que eu tava vestindo 38 ali, sabe? Nossa, eu tava feliz da vida, muito feliz. Era uma alimentação saudável, prática, saborosa. E aí você vai melhorando, né, a sua qualidade da alimentação. Você vai ficando com menos fome. Aí comecei a praticar o jejum natural. Falava, como assim? Não comecei a não ter fome de manhã, pular o café da manhã. Comecei a pular os lanchinhos, às vezes pular uma janta, 24 horas sem se alimentar. Mas não é porque força.
É porque, cara, passa a ser natural. O teu corpo comunica, ó, tô de boa, tô sem fome, não precisa. Gente, tem que provar na pele. Quem não prova, quem não experimenta, não tem ideia do quanto é maravilhoso sentir isso tudo na pele, né? E assim, o que acontece? A população, por essa fobia desnecessária da gordura, por estudos equivocados, né? E esse medo da proteína sem sentido e tal, só come carbo, só come carbo, só come carbo. Só que ficar comendo carboidrato é alimentar a fogueira com gravetinho. Queima rápido e eu tenho que reabastecer de novo, rapidamente, de forma frequente. E é isso. Agora, quando eu uso mais a gordura como fonte de energia, né? Quando eu coloco mais gordura, e colocar gordura é algo por ser baixo em carboidrato, a gente se sente tão mais saciada. Pensa comigo. Se de domingo você come lá um pratão de macarrão, vai levar seu açúcar no sangue lá nas alturas. Logo vai ter o rebote nesse açúcar no sangue. Você tá louca comendo, querendo comer açúcar, querendo comer carboidrato de rápida absorção, porque você tem até um rebote no açúcar no sangue. E você tem mais fome. E você passa a ter mais fome porque tá liberando muita insulina em excesso. Pensa agora em comer um churrasco. Cara, você come um churrasco, você fica tão saciada que à noite você fala, cara, nem preciso jantar. Você pode até jantar, mas não por necessidade física. Talvez pelo piloto automático, talvez pela convenção social, entendeu? Mas não porque o teu corpo te pede. Aí você começa a perceber que emagrecer é sobre diminuir os excessos, né? É sobre, de alguma forma, tirar a energia desnecessária da boca. Então não é que a low carb faz milagre, não, meu povo. É que ela ajuda a aumentar a saciedade. Quando você come gostoso, você tem prazer na sua alimentação. Ela é acessível. É a comida do quintal da Bisa. É a galinha inteira. Quantos ovos você precisar. É comer uma fruta. São os legumes da feira, sabe? Então ela é barata e ela é prática, prática, prática. Porque antes eu lembro que eu pensava em 4 tipos de salada e 4 tipos de legume, tinha que fazer o grão e a proteína magra. Era um puta trabalho. Hoje, cara, é uma sobrecoxa, pica um tomatinho com sal, né? Assa uma abóbora, de repente faz uma bistequinha. Delicioso demais. Então, assim, para o cenário do emagrecimento acontecer, eu preciso de níveis mais baixos de insulina. E como que eu baixo esse hormônio do armazenamento? Diminuindo os carboidratos na boca. Porque aí eu vou tornar possível a queima de gordura. Com insulina alta, a gente não consegue fazer quebra de gordura, não consegue fazer lipólise. E aí, com menos insulina, eu passo a tornar mais acessível a energia que está chegando, porque é a insulina que tira essa glicose, coloca na célula e rola, né, esse rebote no açúcar no sangue. Com a insulina baixa, a glicemia passa a ficar mais estabilizada. E aí eu começo a ter menos fome e mais saciedade. E aí o segundo ponto para o emagrecimento acontecer, qual é? Diminuir a entrada de energia. Então é verdade que a restrição calórica ela tem que acontecer para o emagrecimento acontecer, mas ela não pode ser a prioridade da estratégia. Por quê? Se você restringe caloria, comendo carboidrato, pãozinho integral, barrinha de cereal, sua insulina vai ser estimulada. Com isso você não queima gordura. Com isso você tem até um prejuízo na massa muscular, porque o teu corpo tem uma necessidade básica para se manter vivo, para se manter funcionando. Não tô achando, não consigo acessar a poupança, você vai vendendo alguns artigos de luxo, um pouquinho de massa muscular. Por isso que quem faz restrição calórica, mas não entende sobre a composição da alimentação, do quanto interfere no como a gente emagrece, até tem mais perda de peso na balança, mas não emagrece bonito, perde muito mais, né? Tecido magro até do que propriamente gordura. E com o que eu trabalho, é ter seu emagrecimento direcionado na perda de gordura. Por isso que eu quero que você se preocupe muito mais com medidas, porque a gente vai baixar essa insulina para tornar possível o acesso à gordura como fonte de energia que já está acumulada no seu corpo. E aí, seu corpo começa a se sentir mais saciado, porque ele está achando energia. Não está entrando tanto daqui, mas naturalmente você está conseguindo comer menos, você não está forçando. Tá acessando muito mais da reserva e dessa forma você emagrece direcionado na perda de gordura, até segurando mais massa muscular. Então a restrição calórica ela tem que acontecer, mas ela passa a ser consequência da qualidade da alimentação. Então, primeiro de tudo, é a qualidade do que você come, porque é na qualidade que a quantidade vai se ajustar.
A tendência é essa. Então, assim, uma alimentação baixa em carboidrato, ela traz mais a proteína, a gordura natural, que são macronutrientes essenciais e também que saciam muito mais, entendeu? E eu vou baixar os carboidratos. Low carb não é no carb. Low carb é um espectro. Vai de 0 gramas de carboidrato, por exemplo, uma alimentação carnívora, até 130 gramas de carboidrato na alimentação no dia. E aí tem gente que acha que não pode entrar abóbora cabotiá, que não dá para entrar mandioca, que não dá para entrar arroz, que não dá para entrar banana. Dá sim. É erro no conhecimento. É muito conhecimento divulgado de forma errada. Olha só, vamos pensar em uma alimentação com 80 gramas de carboidrato no dia. Uma banana de 100 gramas vai ter aproximadamente 20 gramas de carboidrato. 100 gramas de abóbora vai ter mais ou menos 10 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata doce vai ter mais ou menos 18 gramas de carboidrato. Olha como cabe carboidrato em 80 gramas. Alimento que tem carboidrato em 80 gramas de carboidrato no dia. Então é sobre você contextualizar o seu plano alimentar. De repente procurar a ajuda do Nutri para poder colocar esses carbinhos em horários estratégicos, entende? Então assim, se eu quero mirar 80 gramas de carboidrato no dia, dá para entrar 4 bananas. Ou dá para entrar de repente, olha só, 2 bananas, 200 gramas de batata doce, 100 gramas de arroz vai ter mais ou menos 25 gramas de carboidrato. De repente você come 100 gramas no almoço, 100 gramas na janta, vai dar 50 gramas, ainda sobra uma banana e de repente você chupa uma tangerina, entendeu? Low carb não é sobre um alimento em si, é sobre o contexto da alimentação no dia. E qualquer pessoa precisa, de qualquer forma, baixar esse montante de carboidrato exagerado. Tem pessoas que comem 400 gramas de carboidrato no dia, 350 gramas de carboidrato no dia. E mesmo os meus atletas e pacientes que querem ganhar massa, eles não precisam ficar fazendo very low carb. Talvez eu vou colocar lá 120, 150, 200 gramas de carboidrato no dia. Tudo vai depender da saúde metabólica do indivíduo. A pessoa está intolerante a metabolizar carboidrato, é diabética, tem hipertensão, tem gordura no fígado, tem Alzheimer, tem síndrome do ovário policístico, tem resistência insulínica, tem síndrome metabólica, ela não está se beneficiando de uma margem mais ampla de carboidrato. Então, se ela conseguir, vai ser bem melhor a gente trabalhar com uma margem mais baixa de carboidrato. Agora, tá metabolicamente saudável, a insulina tá baixinha, triglicérides estão baixos, não tem hipertensão, não tem diabetes, nada disso, dá para colocar carbinho sim e mesmo assim emagrecer. É que a base da alimentação de quem quer emagrecer não deve ser energia, né? E carboidrato é energia, mas dá para encaixar. Então assim, a base da sua alimentação vai ser nutrição. E aí, de repente, em uma refeição você escolhe a energia da gordura, em uma outra refeição você escolhe a energia do carboidrato. Você pode ir brincando com isso se você está metabolicamente saudável. Por isso que não tem por que ficar com medo de comer banana. Ninguém engorda porque comeu banana. E sim porque come bolo, e cookie, biscoito, e massas, e doces, e bebidas açucaradas, e muita cerveja. Você entende que os problemas da modernidade, né, esse montante de doença da civilização, obesidade, diabetes, gordura no fígado, câncer, né, doenças metabólicas, elas têm como causa principal essa refinaria do açúcar, esse monte de carboidrato. Por isso que eu falo, mesmo que a pessoa ela quer ganhar massa, mesmo que ela não esteja doente, tá? Então vamos prevenir para não ficar, porque tem muitos atletas também que acabam treinando muito e comendo muito carboidrato, mas lesiona ou depois aposenta, começa a ficar gordinho, começa a ficar diabético, começa a ter gordura no fígado, começa a ter hipertensão. Saúde, meu povo! Atleta também tem que comer comida de verdade. E quando eu falo comer comida de verdade, naturalmente é uma alimentação controlada em carboidrato. É claro que, né, pelo mundo, algumas populações vivem bem baixo em carboidrato, como os esquimós, que nada cresce de carboidrato lá, e eles vivem à base da gordura com fonte de energia e proteína, e eles estão bem, praticamente não tem doença da civilização lá, assim como os inuitas também. E tem tribos indígenas que estão mais próximos da região tropical e eles têm mais contato com fruta silvestre, né? De repente uma raiz, até grão, mas não tem essa base toda refinada com um monte de farinha e açúcar. Acorda, o problema é a refinaria, o problema é a manipulação. Uma coisa é você sentar embaixo de um pé de fruta,
comer lá fruta na sua época, porque a fruta da época ela vai ter menos açúcar, ela vai estar menorzinho. Comeu lá uma, duas, três. É muito melhor comer a fruta, mastigar a caloria, do que ficar pegando a fruta e espremendo um monte de açúcar da fruta em um copo de suco. Comer 2 laranjas é uma coisa, agora tomar um monte de suco de laranja é outros 500. Agora imagina também se eu pego esse suco de laranja, evaporo a água e concentro o açúcar refinado da laranja. Ah, mas é o açúcar da laranja, da cana também, é de uma planta. Na natureza, você chuparia no máximo o bagaço ali. Outra coisa já é manipular esse bagaço e fazer a cana, fazer um suco, né? De cana de açúcar. Outra coisa é evaporar a água da cana. A cana também é uma planta. O problema é o refino, a corda. Pode ser o açúcar dos deuses, pode ser o açúcar de uva, pode ser o açúcar da maçã, pode ser o açúcar do demerara. Gente, é açúcar dentro do corpo. Eu gosto de falar pro meu paciente que é igual cigarro, pra ele entender, cigarro com filtro, cigarro mentolado, cigarro frutas vermelhas, cigarro sem... Cara, é açúcar. O problema é a manipulação. Então você não tem que ter medo de comer a fruta, mas você tem que entender que não é ter a base da alimentação de fruta. Você não tem que ter medo de comer um arrozinho e feijão, mas você tem que entender que ao olhar pro teu prato, você tem que escolher a base mais nutritiva, que são os alimentos animais. O resto vai ser complemento, vai ser a menor parte do prato. E não o que a população faz, né? A base de muito grãos e a carne como um complementinho, um pouquinho de proteína. Gente, as pessoas estão comendo cada vez mais energia porque diluiu demais a ingesta de proteína na alimentação e também de micronutrientes. E casa que os alimentos animais, eles são os mais densos do ponto de vista nutricional. Então, como a gente tem 3 alvos, que é proteína, micronutriente e energia, quando a gente come muita energia e não alcança micronutriente e proteína, a gente fica comendo. Então, se você mudar, né, e se atentar em comer mais proteína e micronutrientes, naturalmente você vai conseguir comer menos energia. Cara, é triste demais que esse assunto seja polêmico. Low carb é a verdadeira dieta que a gente deve seguir. Uns vão comer mais carboidrato, outros vão comer menos, mas não tem por que ficar com medo de comer uma mandioca, uma fruta. E aí volta a dizer, né, tem uma base gritando que é muito mais importante. Então eu gosto muito de um exemplo do Dr. Rodrigo Bomeni, que é como pegar uma sala que tá muito bagunçada, tem um elefante sentadão lá no sofá ocupando o maior espaço. Você acha que eu vou ficar encanada em ficar catando formiguinha? Não, tira esse elefante que tá ocupando o maior espaço. Refinaria do açúcar, farinha. E aí pode ser integral, gata, já tá manipulado, já tá refinado. A diferença é que vai ser bolota de açúcar com fibra, mas você não precisa da bolota de açúcar. Vai na couve, vai no tomate, vai num legume gostoso, entendeu? Carnes de todos os tipos, ovos, legumes, verduras, saiba encaixar fruta. Ontem minha aluna falou, nossa, cara, eu fiquei tantos meses sem comer uma fruta doce. Aí, o que acontece? A pessoa fica carbofóbica, ela tem medo de comer a fruta doce, mas aí ela perde a mão em muita receita low carb, e muita gordura, e quer ficar colocando gordura no café, e adicionando manteiga em tudo, azeite. Não, também não é assim. Olha como as pessoas elas vão para as extremidades. Antes fugia da gordura, agora é gordura à vontade? Também não é assim, bom senso. Antes, né, comia muito carboidrato, agora tem medo de comer carboidrato da abóbora. Não, não é assim. Bom senso, entendeu? Bom senso sempre cabe. Então, comida de verdade, cara, é a verdadeira reeducação alimentar, porque é sobre desembalar menos pacote e descascar mais o alimento. Entrou no mercado, geralmente o layout é muito parecido, né? Vamos nas periferias do supermercado, todos os vegetais, todos os legumes, todas as frutas, raízes. Foi no açougue? Frango, porco, vaca, o bicho é excelente inteiro. A natureza nunca errou em partes. Quem errou somos nós, mas a gente está precisando resgatar essa alimentação evolutiva, tá bom? Ovos. Olha isso, as pessoas elas têm medo de comer ovos. Ontem eu comi 8 ovos inteiros, sem jogar gema, tá? As pessoas têm medo de comer ovo, mas tem medo de comer bolacha, não tem medo de comer biscoito, não tem medo de comer macarrão. Gente, tá tudo invertido. Ovos, qual que é o tamanho da fome? 2, 4, 6, 8, com baconzinho, com queijo, com tomate, com couve. O sal não é vilão, não é vilão. O que
complica muito a pressão, o que causa muitas vezes hipertensão, é a insulina alta. Deixa essa insulina baixa, como? Manipulando, se afastando dos carboidratos refinados. E com a insulina baixa, se você exceder em sódio, o teu corpo coloca para fora, a natureza é perfeita. Proteína não sobrecarrega rim, tanto que assim, as pessoas que vão para hemodiálise são pessoas geralmente diabéticas, com síndrome metabólica. Estão lotadas de frutose, glicose dentro do corpo, a natureza não é rim partes, gordura não é ela que engorda, sabe? Tem pessoas que até engordam com alimentação baixa em carboidrato porque o fator comportamental está muito desajustado. Então, de qualquer forma, tem que se colocar no aqui e agora, entender que, cara, com fome, vamos comer o suficiente. Sem fome, se não é fome, comida não é a solução, gata, entendeu? Tá? Mas assim, não é a gordura que entope a artéria, não é a gordura que engorda. Na verdade, você não tem que contar caloria para emagrecer, você tem que aprender a mirar em eficiência nutricional, em cuidar de uma matriz alimentar densa nutricionalmente, porque naturalmente, juntamente com o olhar para o comportamental, você vai conseguir comer menos, sabe? Não tem que comer de 3 em 3 horas, porque não vai diminuir o seu metabolismo. Então são muitos mitos. Então não é que o seu metabolismo não ajuda, não é que você não... Cara, o conceito não resolve. Nossa, eu dei tanto murro em ponta de faca, tentando comer pouco, grão integral e comendo de 3 em 3 horas e só carne magra, a coisa não andava. Hoje eu como 1, 2 refeições no dia, 4 ovos fritos, uma sobrecoxa. Hoje minha irmã vem ficar comigo, a gente vai fazer costelinha bem delícia. Pensa comigo. Churrasco. Eu tô feliz da vida. Eu quero viver esse estilo de vida pra sempre, tá bom? Eu espero de verdade ter te ajudado muito nesse vídeo. Então, assim, entenda que não é sobre uma banana. Ai, banana pode? Abóbora pode? Arroz, cara, é sobre a quantidade. Alimentos que vão ter mais carboidratos, você vai comer menos, porque vai dar para encaixar em menor quantidade. Agora, alimentos que são mais baixos em carboidrato, coco, abacate, ovo, carne, legume, dá para entrar numa quantidade maior. Mas emagrecimento não é sobre a quantidade de carboidrato, é sobre diminuir os excessos, diminuir o excesso de energia. E quando a gente estabiliza melhor o açúcar no sangue, a gente tem menos fome, a gente tem mais saciedade, a gente esquece de comer e a gente deixa escoar. Deixa escoar. Um corpo que está gordinho, tudo que ele não precisa de energia. E aí ele mira em proteína, micronutrientes e inconscientemente consegue comer menos energia. Não tenha pânico de carboidrato. Só não fique nadando nessa carbolândia porque a galera lá fora tá iludida. As pessoas acham que é besteira, mas aplica no teu corpo. O corpo muda de dentro para fora. Além da minha estética ter melhorado muito e eu amar o que eu vejo no espelho hoje, minha saúde, minha disposição, minha libido, a minha potência de vida, os meus treinos, a minha energia, a minha disposição, tanto que eu tô gravando esse vídeo pra você, eu não me alimentei ainda hoje. Eu sou adaptada à gordura como fonte de energia. Então não esqueça de comer e deixa pra comer quando meu corpo me avisar. Combinado? Me diz se eu consegui ajudar você com esse vídeo. É muito importante para mim saber. Curtiu? Não curtiu? Gostou? O que você acha? Comenta aqui para mim, quero melhorar sempre, quero te ajudar e eu tô muito, muito comprometida com a sua melhor versão. Parece clichê, mas é verdade. Eu tô focada aqui na minha melhor versão e eu quero que você também faça por você, gata. Porque assim a gente vai arrastando as pessoas com a gente. Me ajuda a chegar a mais pessoas, tá bom? É muito importante porque dessa forma eu vou entendendo que o meu conteúdo, o meu trabalho é muito útil e eu vou me motivar e vou produzir cada vez mais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Se cuida!